Olá, gente boa! Estamos em mais um Papo de Êxito. Trago aqui pessoas que chegaram ao êxito e continuam construindo o seu êxito todos os dias. Esse é um quadro, Papo de Êxito, dentro do Carreira no Topo. E hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial. Especial pela amizade entre as famílias, especial porque ele realmente é especial e me dá muito orgulho de ser amigo dele. Estou falando de Dorival Júnior, vice-presidente de operações do McDonald's Brasil. Vem a vinheta e que traga a Dorival. Pronto, de volta aqui com o Dorival. Mas, Dorival, nós temos um protocolo aqui no Carreira no Topo, que é o seguinte. Esse saco aqui diz assim, olha, é um saco de pano. Diz assim, o problema não é você, o problema sou eu, quem está falando é o celular. E eu utilizo isso até nos jantares em minha casa quando vou com amigos. Todos têm que botar o celular democraticamente. Cadê o seu celular? Opa, o meu já estava dentro do saco, mas a gente coloca outro. Coloque no meu saco, por favor. Aqui, produção, aqui está. Dorival, eu quero saber quem é Dorival Júnior, por Dorival mesmo. Nossa Senhora. Bom, primeiro é uma alegria estar aqui ao lado do amigo. Acho que é super, para mim é muito gratificante estar aqui conversando com você. Eu acho que não poderia ser melhor. O Dorival é um cara simples, um cara que gosta muito de ter amigos. Eu acho que você já percebeu isso, mas que gosta muito de correr atrás de resultado, muito de desafio. Acho que é por isso que eu estou 30 anos no McDonald's, né? 30 anos no sistema. Então, eu acho que isso faz com que a cada dia que a gente levanta, a gente tenha um desafio, que a gente corra atrás de alguma coisa, mas principalmente tudo voltado para pessoas. Eu acho que hoje, sempre foi, hoje e sempre vai ser, você trabalhando o desenvolvimento das pessoas, você está trabalhando o teu desenvolvimento e você está trabalhando para que o mundo seja cada dia melhor. Então, é isso que eu sugiro, sempre desenvolvimento de pessoas. Olha só, eu tinha umas 3 ou 4 perguntas aqui, já esquematizado. Por eu conhecer Dorival, e a gente conversa muito entre família, eu vou até abandonar essa ficha aqui. Não quero script. Mas, Dorival, você tem uma origem assim parecida com a minha. Você é um engenheiro eletricista, eu sou administrador. Mas eu comecei de um negócio de uma família, atendendo pessoas. E você parece que teve uma passagem dessa com a sua família? Teve sim, Genésio. Eu comecei minha vida profissional trabalhando com o meu pai. Meu pai tinha uma loja de autopeças e eu tinha 11 anos na época e eu fui trabalhar com ele. Fui cuidar da parte administrativa, cuidar da parte de entrega de peças. De entrega mesmo? Como fosse um delivery? Eu ia buscar a peça, quando a loja não tinha peça, eu ia buscar no distribuidor e depois já levava para o mecânico ou para o cliente. E tem uma passagem muito importante nessa minha época, que foi quando eu comecei a aprender o varejo, aprender a lidar com pessoas, a resultado. Porque eu lembro que, às vezes, o cliente chegava lá e queria comprar um parafuso. E meu pai não tinha aquele parafuso no estoque. Então eu tinha que sair de bicicleta e buscar aquele parafuso num distribuidor, voltar de bicicleta e entregar o parafuso para o cliente. Aí eu falava para meu pai, caramba, eu fui lá buscar o parafuso, trouxe o parafuso e entreguei um parafuso que não significava valor, não tinha valor, né? Eu falava, poxa, valeu a pena isso? E o meu pai falava para mim, hoje um parafuso, amanhã um motor. Caramba. Então, isso você vai começando a aprender a importância de você tratar bem o cliente, a importância de você atender o cliente, não deixar o cliente para outro lugar. O cliente sempre em primeiro lugar. Poxa, e agora, esse detalhe de peças, e você teve uma grande passagem grande em todo lugar, e você foi para Caterpillar. Você passou em uma das suas vidas, eu vi no LinkedIn que passou pela Caterpillar. Porque teve algum match aí com o que fazia? Não, eu acho que a Caterpillar foi vamos dizer assim, foi para mim a primeira vitória como engenheiro. Eu estava me formando, fiz engenharia eletricista, estava me formando na FEI e estava em busca de colocação, né? Fazendo um monte de teste. E aí apareceu essa oportunidade de trabalhar no sistema Caterpillar. Aí eu me esforcei, passei no teste
E foi para mim foi uma alegria, né? Porque foi assim, eu recebi o diploma hoje, comecei a trabalhar na Caterpillar amanhã. Então foi a minha primeira vitória como profissional, como engenheiro formado. Então eu tive uma história muito bonita de 10 anos na Caterpillar. E você teve essa passagem de quer dizer, foi logo depois que você deixou o seu pai, que foi o seu primeiro emprego fora da família, vamos dizer assim dizer? Foi o primeiro emprego como funcionário, mas quando eu resolvi fazer engenharia, antes disso eu fiz um ano de CPUR, né? E aí eu fui fazer engenharia. Opa, não sabia, comandante. Foi um dos melhores anos da minha vida como aprendizado, com amigos. Foi ali que eu aprendi a trabalhar em equipe. Eu tenho uma passagem que eu costumo contar sempre do CPUR, já vou para Caterpillar, mas eu sempre fui um pouquinho forte, né? E o pessoal, no exército, na escola, você tem que sempre fazer tudo junto, porque é trabalho em equipe. Então as pessoas chegavam, a minha turma chegava sempre na minha frente na corrida, e eu sempre era um dos últimos. Mas enquanto eu não chegava, eles não podiam parar de correr, porque se sai em equipe e se chega em equipe. Então o que aconteceu ali? Eles retardavam um pouquinho para me incentivar e eu me esforçava mais para acompanhá-los. Então aí todo mundo chegava junto. Então ali você começa a entender o trabalho em equipe, né? Perfeito. Mas indo para antes da Caterpillar, quando eu resolvi fazer faculdade, eu falei para meu pai, agora eu vou deixar a loja e vou fazer faculdade. E durante o período de faculdade, eu continuei ajudando ele um pouco, mas eu fiz questão de conhecer todas as áreas da engenharia. Eu fui conhecer engenharia de produção, eu fui conhecer engenharia de projetos, eu fui conhecer a engenharia de técnica, a engenharia de manutenção. Então eu ficava 6 meses em cada empresa. A minha mãe até rezava para eu parar em algum lugar, mas eu não queria parar em nenhum lugar, eu queria conhecer todas as áreas. E aí, por que a Caterpillar? Porque eu me identifiquei já muito com a área comercial, área de vendas, área de suporte, e na Caterpillar eu consegui atender essa área. Eu comecei como um engenheiro de vendas, então por isso essa história de conhecer todas as áreas e terminar com o êxito de ser aprovado na Caterpillar. Você em vendas, qual foi assim um marco que você acha de como um engenheiro jovem, né, em vendas, e que não foi talhado para isso, mas eu acho que o venda veio do DNA aí da loja, né? Qual foi o seu primeiro marco assim que você vendeu uma grande coisa na Caterpillar? Acabei de te contar, vou te contar de novo, então. Estragou tudo. Na subida do elevador aqui, eu fui recepcionar ele, ele me contou, eu peguei o gancho, não deu pra combinar nada, ele é transparente até nisso. Tome, já te contei, mas vou contar de novo. Mas sabe por que eu tô trazendo isso aqui? Porque eu achei interessante. Ele até me mostrou o edifício onde foi isso aconteceu. Foi muito legal. Eu como engenheiro eletricista, tinha que, na época, na Caterpillar, eu tinha que vender grupo geradores, né? Gerador de energia, essas coisas. Mas a Caterpillar tem uma área muito grande, que é a área marítima. E a gente tem ainda, a Caterpillar ainda tem, mas na época a gente tinha motores marítimos e não comercializava aqui. E aí eu comecei a fazer um trabalho para vender esses motores, e o meu primeiro cliente de motor marítimo foi para um iate grande, e foi a primeira venda de motor marítimo no Brasil. Poxa. Foi para o vizinho aqui, né, em frente, que foi para o seu Ayrton Clerman, que ele era dono da construtora Cesa, infelizmente não está mais com a gente, mas foi a minha primeira venda técnica para ele, e depois ficamos aí com uma amizade muito grande aí durante muito tempo. Tem um ditado que diz assim, você falou, com uma grande amizade, né? Como é o nome dele? Ayrton Clerman. O senhor Ayrton, ele fez uma amizade. Você é favorável ou acredita que é mais fácil você fazer um cliente amigo do que um amigo cliente? Eu acho que as duas coisas. Eu, pelo menos, procuro as duas coisas, né? Eu acho que todo amigo meu, eu acho que se eu puder fazer com que ele seja meu cliente, agora no McDonald's... Aí é muito fácil. Eu posso até ser seu inimigo, mas o McDonald's eu vou lá e como. Não, mas você vai no McDonald's comigo. Agora, eu também tenho clientes que eu faço amizade e viram meus amigos. Porque já, vamos dizer assim, o cliente para mim, ou para o sistema McDonald's, é a pessoa mais importante. Porque a gente trata o cliente de uma maneira muito específica. As pessoas do balcão para dentro são os nossos clientes internos, que somos nós, colaboradores. Certo.
E as pessoas do balcão para fora são os nossos clientes externos que vão fazer a experiência deles nos nossos restaurantes. E a gente tem clientes que não ficam satisfeitos. E para mim, esse cliente é o melhor cliente, porque se ele não está satisfeito e ele utiliza o tempo dele para reclamar para nós, é porque ele gosta da gente. Então é esse cliente que eu tenho que ficar amigo dele, tratar ele bem, para que ele continue gostando da gente. Perfeito. Aí vamos voltar para a Caterpillar. Você levou quanto tempo? 10 anos. 10 anos. E foi de lá que você foi para o McDonald's? Foi de lá que eu fui para o McDonald's. Como foi essa passagem? Esse é importante, às vezes, que o executivo, se for 10 anos aqui, eu não vou sair, aí tem aquela dúvida. Como foi que você se deparou, se você hesitou em algum momento? Como foi esse momento seu? Você imagina que eu trabalhava na Caterpillar com sistema de geração de energia, seja marítima, gás, elétrico. Então, são projetos de milhões e milhões de reais ou dólar, o nome que a gente quiser colocar. Mas um dia também, em função deste primeiro par de motor que eu vendi lá atrás para Ayrton Kleber, que eu vendi um par de motores para o Gregory Hire, que na época era o sócio do McDonald's no Brasil, de São Paulo para baixo. E a gente também criou uma amizade muito grande, e aí um dia ele me convidou para ser franqueado. E aí eu falei para ele, poxa, eu sou engenheiro e não tenho dinheiro, então vou ficar aqui na Caterpillar. E aí continuamos conversando, aí depois ele me convidou para uma outra vaga, eu falei, não, eu quero continuar aqui fazendo o que eu estou fazendo. Até que um dia ele me chamou. Ó, 2 cavalos selados passaram. Talvez o primeiro, talvez não. E não montou no cavalo selado, que chamam de oportunidade, mas a oportunidade chegando a ele, olha só. O duro não foi os cavalos que passaram, o duro foi minha mulher falando, olha o que você não está analisando, olha isso, olha aqui. Dona Fátima tem uma contribuição muito grande para o terceiro cavalo. O terceiro foi? Ela é intimou. Aí apareceu o terceiro cavalo. E aí eu falei, não, acho que está na hora de trocar. Então aí eu troquei a Caterpillar. E foi através da mesma pessoa? A mesma pessoa. Ele foi insistente, vamos dizer assim, né? Então aí eu acabei trocando e hoje estou lá há 30 anos. E você entrou, quer dizer, você hesitou uma vez, a outra não. Eu digo que a outra não foi a oportunidade, era uma questão de investimento, né? Aí era uma mudança totalmente. Mas a segunda foi, de fato, uma oportunidade, mas não deve ter enchido seus olhos. O que é que encheu os seus olhos a terceira vez? Independente da influência de Dona Fátima, né, Fátima? Da influência dela. Que continua influenciando até hoje. Isso é muito bom. Eu digo a mesma coisa lá em casa também, mas é um negócio sério, viu, para administrar isso. Aí, qual foi esse atrativo que... Eu acho que assim, no meu período da Caterpillar, eu já tinha vendido usinas de energia, eu já tinha vendido os motores marítimos, agora era dar uma continuidade. Você continuar na mesma função, na mesma... Não, de vendedor, não, de vendas? Eu entrei como engenheiro de vendas, após 10 anos eu já estava como gerente geral de toda a área de geração de energia. Perfeito, eu já tinha equipe de vendas, equipe de manutenção, tinha uma equipe grande, inclusive. Tá certo. E aí apareceu esse desafio do McDonald's, que era, vamos dizer assim, ao contrário do que eu fazia. Porque quando eu fui para o McDonald's, eu saí da área de vendas e fui trabalhar, assumi a área de gerente de equipamentos, que é uma área que desenvolve e compra todos os equipamentos que vão no restaurante. Então, eu acho que além do convite, sem dúvida nenhuma, além de toda a negociação que existiu, mas eu acho que a grande atração foi isso. Eu falei, bom, agora eu vou conhecer o outro lado da mesa. Eu estou acostumado com o lado da mesa da venda, agora eu vou começar com o lado da venda da compra. Então, eu acho que esse foi o grande X, vamos dizer assim, além de Dona Fátima, além da negociação, de tudo isso. E você aí para comprar bem. Agora eu vou aprender o outro lado. E aí você entrou como gerente também? Gerente de equipamentos do McDonald's. E nessa trajetória, como foi nessa posição de gerente de manutenção, né? De equipamentos. De equipamentos. Como é que você vai para uma área hoje que é de operação, que é de logística, que cuida dos franqueados, não é isso? Ou acompanha o desenvolvimento dos franqueados. Então, a sua área não é da rede própria do McDonald's, são de franqueados. Franqueados. Eu acho que foram os 30 anos, né? Isso. Acho que foi uma carreira de 30 anos, mas com a área de equipamentos, logo depois eu assumi uma parte da área de manutenção, aí depois veio a área de projetos, e toda vez que eu brinco, né, que toda vez que tinha um corte lá, eu entrava no banheiro ou eu estava viajando.
então o corte não me pegava. Boa, certo? Coincidências. Coincidências do mundo corporativo. Isso. E depois desse corte sempre sobrava mais uma área, porque aí diminuíam as pessoas, eu fui assumindo mais áreas. Até o dia que eu fui promovido a diretor de engenharia. Então eu tinha todas essas áreas, mais a área de engenharia. Essa área de engenharia consiste em quê? A gente cuida de toda a área de construção, reformas dos restaurantes, toda a parte de projetos, toda a parte de permits, que é tirar todas as licenças para o restaurante poder operar, e também instala os equipamentos isso lá. Também dos franqueados? Dos franqueados, entra também 100% nisso, dos restaurantes. Quando eu entrei no McDonald's há 30 anos atrás, a gente tinha aproximadamente uns 180, 200 restaurantes. Hoje a gente está com mais de 1.000 restaurantes, então esta diferença tem pelo menos uma assinatura minha. Isso é um orgulho muito grande para mim, né? Então, depois dessa área de engenharia, aí eu assumi toda a área de expansão também da empresa e administração imobiliária. E mais recentemente, com a promoção para vice-presidente, eu peguei a operação, cuidados da operação dos franqueados, 40% do nosso negócio. Agora, eu queria, assim, 30 anos, eu levei 32 anos no Grupo Odebrecht, você tem 30 anos, acho que vai chegar. Vou fazer agora em junho. Vai fazer em junho? Pronto. Olha, tem que tomar Opa, já está marcado. Já está marcado. Aí, como é que você vê hoje, você tem uma equipe, nós vamos entrar na formação do seu time. Como é que você imagina que alguém hoje no seu time vai levar 20 anos mais na empresa com essa idade que se movimenta muito e com o novo ciclo que a gente vive? Ninguém quer ficar muito tempo mais numa empresa, quer ter, como você teve lá na frente, que sua mãe dizia, você não para em lugar nenhum, que era 6 meses em cada empresa. Se fosse hoje, meu pai dizia assim, eu trabalhei em 8 empresas na minha vida. E meu pai dizia assim, pedra que muito se muda, não cria língua. E aí, o que é que você hoje... Você vê possibilidade de alguém hoje ficar 20 anos no McDonald's com essa turma mais jovem? Olha, eu acho que essa turma hoje, o que eles precisam, o que eu, você, qualquer um sempre quis e sempre precisou. Desafio, autonomia, confiança. O que nós estamos falando? Desenvolvimento de pessoas, tá certo? O que acontece é que as pessoas hoje, elas são mais imediatistas. E eu acho até que elas estão certas. Então eu acho que nós, como executivos, as empresas, os sistemas, elas precisam proporcionar isso para as pessoas. Então não existe, na minha opinião, quanto tempo eu vou ficar. Existe quanto tempo ou até onde vai o meu desafio, até onde vai o ambiente que eu quero trabalhar, até onde vai as realizações que eu quero fazer. Se vai ser aqui nesta empresa, se vai ser em outra, vai depender do que cada uma vai proporcionar para mim. As pessoas hoje, elas estão em busca disso, estão em busca de confiança, determinação, resultado. As empresas vivem de resultado, as pessoas também vivem de resultado, isso. Tá certo? E eu costumo dizer, enquanto esta balança estiver equilibrada, ótimo. O dia que ela desequilibrar para o lado da empresa, a empresa vai pensar se precisa daquela pessoa. Quando desequilibra para o lado da pessoa, a pessoa vai pensar, será que este é o meu melhor lugar que eu posso ficar? Então, cabe a nós, empresa, executivos, parceiros, amigos, o nome que a gente quiser dar, que a gente possa proporcionar isso para as pessoas. E eu vejo isso pelos meus filhos. Você sabe, eu tenho 3 filhos formados, mas o que eles me falam? Olha, eu vou ficar aqui porque aqui tem desafio, ou eu estou indo para lá porque lá tem mais desafio. Obviamente, um desafio voltado ao resultado, porque tanto a empresa quanto a gente vive de resultado. Eu acho que não é uma questão de que empresa, é qual é o desafio que eu quero e eu estou tendo esse desafio ou não. Perfeito. Olha, Dorival, eu não aceito, quem me conhece de perto, quando quer generalizar que a geração Z não quer trabalhar. Não. E aí eu contesto, você não pode simplificar de uma forma e uniformizar esse pensamento. Tem geração Z e geração Z. E você certamente lida com a geração Z e no próprio primeiro emprego é muito da geração Z. O que é que você tem uma mensagem para você mandar para esses jovens que
querem e os que não querem. Bom, eu acho que o sistema McDonald's hoje, eu acho que se não for a primeira, é uma das primeiras empresas que mais contrata pessoas do primeiro emprego. E a gente tem muito orgulho disso. Por quê? Porque as pessoas entram para conhecer o seu primeiro emprego, para conhecerem processos, para conhecerem um ambiente de trabalho, terem objetivos, terem responsabilidade. Agora de manhã mesmo, eu estava numa conversa com algumas pessoas e a pessoa que já é um empreendedor, hoje tem 4 ou 5 negócios, ele levantou a mão e falou assim, olha, eu tenho muito orgulho de ter sido o meu primeiro emprego trabalhar no McDonald's lá em Santa Catarina. Isso para mim é motivo de orgulho. E ele hoje está... Ele hoje já tem 4 ou 5 negócios, é um empreendedor médio, vamos dizer assim, né? Então eu acho que isso é muito orgulho para mim, né? E para o sistema. Agora, eu acho que as pessoas, independente de geração, tá? Porque sempre teve na minha geração, na tua geração, claro, quando a gente acabou de se formar, tinha as pessoas que gostavam de trabalhar e as pessoas que não gostavam muito de trabalhar. A gente sempre teve isso. Mas o recado que eu deixo é, vai em busca daquilo que você gosta e onde você se sente bem e onde você se sente desafiado. Porque eu não tenho dúvida, Genésio, que essa geração Z, ou esta nova geração, eles são muito ativos. Cabe a nós também desafiá-los, né? Porque eu tenho experiência própria na posição que eu tenho hoje. Quando eu peço para alguém ajuda para me ajudar ou até para fazer algum trabalho, eu não tenho a menor dúvida que ele vai fazer melhor que eu. Perfeito. Olha, recentemente eu tive um episódio que eu falo sobre o verdadeiro desafio. E muitas pessoas confundem que o desafio é fazer a obrigação que tem que fazer da sua posição. Desafio vem de superação daquilo que você foi contratado para fazer. E aí é que você é observado. Eu bato muito nessa tecla. Porque, estou com um tremendo desafio. Desafio de fazer a tarefa dele diária? Não, isso não é desafio, isso é obrigação, meu caro. Aí eu lhe pergunto o seguinte, você tem uma área hoje de logística, é isso? De operação? Basicamente dos franqueados. Dos franqueados. E tem que ter um planejamento muito forte. Qual é, assim, aí vamos dizer, eu não digo nem desafio, quais são as suas dores num planejamento onde tem uma diversidade imensa, que eu imagino, de mentalidades empresariais, geográfica, daquele que já está bem, que já é um franqueado há muito tempo. Quais são essas dores ou aquilo que mais você despende concentração? Olha, como assim dizer? Excelente pergunta, porque o maior ponto que eu tenho hoje na minha função é a resiliência. Por quê? Porque eu trabalho diariamente com 70 empreendedores, porque os franqueados são empreendedores. Eles têm o negócio deles, 1, 2, 5, 10, não importa a quantidade de restaurantes. Eles pensam no negócio deles como dono, como empreendedores. E a gente tem que ir lá e colocar regras, cobrar, traçar objetivos, planejar. Ele fala, não, eu vou vender X. Eu falo, a gente tem que chegar lá e falar assim, não, mas por estas informações que a gente tem, você vai ter que vender X mais alguma coisa ou X menos alguma coisa. E a cobrança em cima disso, porque o sistema trabalha na base de planejamento, objetivos e acompanhamento. E você fazer isso com um cara que é dono, ou uma pessoa que é dona do seu negócio, você influenciar ela, você trazer ela para dentro do sistema, onde às vezes a gente tem que fazer uma promoção ou a gente tem que fazer um lançamento de um produto novo e ele pode não, ou ela pode não concordar. Então, este é o maior desafio, a maior dor que a gente tem hoje, que eu particularmente tenho. Como que eu vou trazer 70 pessoas para dentro do sistema para entender que aquilo é o melhor para a marca, aquilo é o melhor para o negócio e gerar resultado? Porque ele tem que gerar resultado para ele e gerar, consequentemente, ele está gerando resultado para o sistema. Então, a resiliência, a transparência, eu acho que são as minhas 2 maiores ferramentas que eu tenho que ter hoje. Olha, eu bati um papo recentemente, até saiu um episódio com ele, não foi um papo de esse, foi um episódio com meu amigo Astolfo. Ele é o autor do livro Azedume. E ele diz o seguinte, que resiliência virou um modismo. E que no nosso tempo, sei lá, no meu tempo talvez resiliência era engolir sapo.
Essa resiliência é engolir sapo, assim? Porque é o seguinte, eu tenho uma dúvida, que aí você vai me esclarecer. Você tem um franqueado que tem que atender protocolos e normas, mas ele tem hora que se confunde em ser também um cliente. Ele é um cliente. Ele é um cliente? Ele é o meu cliente. Ah, perfeito. Ele é o Era meu isso que eu cliente. tinha. Então, Não, ele é o meu cliente. então a resiliência vai muito disso. Tem que entender e fazer o cliente seguir uma isso, regra. É isso aí. E agora, eu sou muito a favor do engolir sapo, Certo. tá? Mas também sou muito a favor do que a dona Fátima fala, que você pode engolir sapo, mas não durma com ele. Tá, Ele perfeito. tem que sair antes de você dormir. Para não ficar engasgado de noite. É isso não é aí. Então, às vezes, o que eu faço com isso? Às vezes não, muitas vezes durante o dia eu engulo o sapo, mas eu escolho a hora de colocar ele para fora, tá certo? Então, eu posso engolir um sapo agora, Temporário, né? na organização ou do franqueado, seja o que for. A hora que acalma, peraí, vamos colocar esse sapo para fora, colocá-lo aqui em cima da mesa e a Certo. gente vai fazer dele alguma coisa. Isso. Outra coisa, o planejamento, ele é feito com vocês ou houve-se os franqueados num planejamento durante o... Não, o sistema é muito coeso. Tá. Eu costumo sempre dar o exemplo do Ray Kroc, que foi o fundador do McDonald's, e ele tem um banquinho de 3 pernas. E ele dizia que para sentar nesse banquinho, quem senta lá é o cliente. O cliente tem que sentar naquele banquinho. E para o cliente se sentir confortável no banquinho, as 3 pernas têm que estar muito equilibradas. E quem são essas 3 pernas? Uma das pernas somos nós, colaboradores do sistema. A segunda perna são os franqueados. E a terceira perna são os fornecedores. A gente não faz nada sozinho. Então, se você for hoje numa reunião lá na empresa, talvez uma reunião de planejamento, você não vai saber quem é executivo, quem é franqueado e quem é fornecedor. Porque vai estar todo mundo discutindo aquele planejamento, alinhando e saindo dali unido. Às vezes, eu não concordo com a decisão, Mas tem que se alinhar, mas essa é a tem que estar decisão. alinhado. Vamos sair de braços dados e vamos juntos. Perfeito. Então, o sistema funciona assim. Vou chamar aqui uma vinheta rapidinho, porque é o seguinte, as pessoas até me veem nessa vinheta com gravata, mas era um momento que eu era executivo. E que Hoje você não, se você usasse gravata, ia ter que vir de gravata. Não, pois é, como eu lhe conheço, eu digo, eu vou estar ali de acordo com a modernidade do nosso amigo. Aí eu vou lhe dizer o seguinte, sobre a cera. Passa a vinheta aí. Pronto, você viu a cera, Dorival. Cadê a lata? A lata ficou na minha despensa, mas eu trouxe aqui a mentalidade. Vamos lá. Me diga uma coisa, seja para a sua vida pessoal, para você, só para o seu eu, para a sua vida familiar, seja você escolhe ou para a vida profissional. Então vamos ao a primeira letra da cera, que é o C de criar. O que é que você quer criar? Criaria um mundo melhor. Um mundo melhor. Isso aí. É extenso, né? Como é que você... E qual é a sua contribuição para esse mundo melhor? Eu acho que sendo transparente e trazendo mais alegria para as pessoas. Eu acho que eu sou uma pessoa que todo dia de manhã, quando eu acordo, eu vou fazer a barba e eu me olho no espelho e falo assim, o que eu vou fazer para que o meu dia seja alegre? Perfeito. E se eu quero isso para mim, eu tenho que começar pelas pessoas. Então eu acho que esse é o meu principal ponto de referência todos os dias. E alegria para mim é você fazer as coisas corretamente, você ter um planejamento, você fazer as coisas desenvolvendo as pessoas e também se divertindo como a gente está aqui agora. Por que não trabalhar sorrindo? Trabalhar sorrindo. Aqui ele está fazendo uma coisa tão leve, né? Tão bacana, falando de coisas tão sérias e profundas e aqui. E qual é o E de eliminar? Se fosse na Bahia, eu dizia qual é o E de eliminar? Eu eliminaria um pouco do esgotamento. Eu acho que a gente se desgasta muito para pouco resultado. Eu acho que a gente tem que colocar as coisas mais fáceis de uma maneira mais fácil. Fazer de uma maneira mais fácil. Acho que eliminar um pouco o esgotamento e o estresse. E o que é que você
reduziria hoje o R da CE? A redução. Eu reduziria a minha velocidade. Eu acho que a gente... Mas você começou com a velocidade. A semana passada você voltou na bike, ia 40 quilômetros que você fez quantos? Não, depois eu tive que parar porque eu tive problema de saúde. Por isso Depois que eu tenho que reduzir a velocidade. O resultado para poder retomar isso aí. Então eu acho que eu preciso reduzir um pouco a ansiedade. Eu acho que A ansiedade de realizar. Né? Eu acho que isso é uma das coisas que é o equilíbrio. Eu preciso fazer da minha vida pessoal. Perfeito. E o que é que você agora precisa aumentar? Esse é o A da cera, hein? Eu quero aumentar muito a minha diversão, mesmo trabalhando. Eu quero trabalhar mais descontraído, mais alegre, menos estressado. Aí vem a pergunta que eu lhe falei de equipe. Então, você aumentar essa alegria, como é o seu time hoje no dia a dia com você? Olha, eu gosto muito do time que eu trabalho, incluindo os franqueados, porque eu considero todos eles parte do meu time. E as pessoas que trabalham para os franqueados também. Eu acho que a gente faz um time de sucesso. E sucesso para mim, óbvio, a gente não trabalha sem ter o foco no resultado. Então o sucesso para mim, ele começa pelo resultado. Mas ele vai muito de como você chega nesse resultado. Eu acho que a gente chega nesse resultado com muita união, com muita transparência e sempre buscando o melhor. Esse time seu, a média de idade é de quanto? Vai de 18 anos até 60 e muito. 60 e muito. Vai até 78. Opa, que bacana. 78 Mas anos. Isso é franqueado? Franqueado. Tem franqueados hoje que já passaram os 70 e tem pessoas que trabalham na organização comigo que tem 18, 19 E na organização lá no corporativo, essa média faixa de idade? 18, 22, tem? 25, não passa disso não. É uma turma jovem que aí por isso que eu preciso de andar de bicicleta, para poder acompanhar eles. Ou então para ele empurrar. É isso aí. Dorival, a câmera aqui todo momento foram suas essas câmeras que estão aqui em volta. Fica para você aí dar a mensagem final. Nossa. Escolha o que você quer, se é para o jovem, o que vier à sua cabeça, a sua mensagem final. Olha, minha mensagem, primeiro agradecer de novamente você pela oportunidade de estar aqui numa conversa tão descontraída. E se você me permite, eu vou te usar como referência, tá certo? Porque independente da idade, independente da geração, a tua energia, a tua vontade e a tua realização, eu acho que ela é um modelo para todos nós, independente de onde a gente esteja e como a gente esteja, né? Então eu diria para você o seguinte: assistam, continuem participando do teu trabalho, porque a tua energia contagia. Parabéns e muito obrigado. Dorival, esse foi um prêmio! Obrigado, meu amigo. Obrigado você, que é isso. Dorival, até aqui chegamos. Eu sou Genésio Lemos Couto. Eu não tenho idade. Você viu ele dizer que eu tenho muita energia? Eu tenho vivência. Até o próximo vídeo.